Olá pessoal, bom dia. Estou aqui novamente para mais uma aula. Hoje nós vamos revisar um pouco o que nós aprendemos em geografia. Nós aprendemos sobre agricultura, pecuária e extrativismo. Então, a agricultura, olha só, trouxe uma imagem bem bonita. A agricultura é o trabalho do cultivo da terra, ou seja, plantar e colher. Então, as pessoas que se dedicam à cultura são chamadas de agricultores ou lavradores. Os produtos que eles produzem, são os alimentos e os materiais que podem ser transformados na indústria. As indústrias, eles transformam o algodão em fios e em tecido, a soja em óleo, o trigo em farinha. Para obter uma boa produção agrícola, é preciso outros fatores. Colher a cultura adequada ao solo e ao clima. A gente tem que observar que a escolha do solo, do ambiente é muito importante para a produção. Isso vai fazer com que as plantas elas cresçam saudáveis. Empregar sementes adequadas, sementes com saúde, saudáveis, de boa qualidade. Irrigar. A parte da irrigação é muito importante na agricultura. Em alguns lugares, principalmente aqui no Nordeste, é muito seco. Então, o solo ele precisa ser bem irrigado. Olha aqui essa imagem, A pessoa regando a plantinha. E não fazer queimadas. Entre um plantio para o outro, isso pode destruir a camada fértil do solo. E usar um bom adubo, gente. Um bom adubo ele vai ajudar o solo a ficar fértil e preparado para este tipo de cultivo. Então, nós aprendemos na agricultura que nada mais é do que o cultivo da terra. É na agricultura que plantam todos os alimentos que a gente compra e consome na nossa casa. As frutas, as verduras, os legumes, alguns cereais como o feijão, o arroz, a soja, o milho, o trigo, Tudo isso nós aprendemos com o cultivo da terra, a agricultura. Nós também aprendemos sobre a pecuária, Nessa imagem nós temos a pecuária, que é um trabalho de criar e cuidar do gado ou de outros tipos de animais. Aí nós temos aqui em cima a pecuária extensiva, que é aquela que os animais são criados soltos no pasto, onde o vaqueiro ele conduz o gado. E aqui na segunda imagem, a pecuária intensiva, que é aquela que o gado ela é confinada. Então, a pessoa que trabalha com a pecuária, ela percebe e precisa de várias mãos de obra, Do vaqueiro, do pastor, precisa do peão, para tomar de conta desse gado, desse rebanho. Há diferentes tipos de pecuária. A bovina, que é a de bois, suínas, que é de porcos, ovinos, que é de ovelhas, caprinos de cabras, búfalos, que são de búfalos, assininos de asnos ou mulas, Aí a gente viu a piscicultura, que é de peixe, E de cada tipo de gado retiramos alguns alimentos. Por exemplo, do boi nós tiramos a carne, o couro, o leite. Do leite que vai para a indústria é feito a manteiga, o iogurte, então são feitos vários derivados, E aqui eu trago a imagem da pecuária. Então, muitos animais, como os cavalos, mulas, jegues, bois, servem também para o transporte, De carroça, de cargas.
Então, através desses animais, eles podem conduzir essas cargas. Então, a criação de outros tipos de animal também é desenvolvida na pecuária. Por exemplo, a avinicultura, que é a criação de aves, a piscicultura, criação de peixe, a apicultura, a criação de abelhas, tem a ranicultura, que é a criação de rãs. Nós aqui não consumimos muito, né? É uma carne exótica, mas fora do Brasil, isso é muito consumido. E agora a gente vai relembrar um pouco o que a gente estudou no extrativismo. Olha só. O extrativismo é a retirada dos recursos da natureza pelo homem. E esse extrativismo, ele pode ser o extrativismo mineral, que é a retirada do minério do solo e do subsolo, né? Os minérios servem como combustível, que é o petróleo, material para a construção, como os ferros, e materiais de produção elétrica, né? Então, o extrativismo mineral serve para essas coisas. O trabalho de extração do minério se chama mineração. E as pessoas que trabalham na mineração são chamadas de mineiros, né? O extrativismo vegetal, que é a coleta dos frutos da mata, né? A derrubada de árvores para a obtenção da madeira, da celulose, a extração do palmito, a retirada do látex, as seringueiras, né? O produto para a fabricação da borracha, né? Então, o extrativismo vegetal, eles aproveitam tudo que a natureza pode oferecer de forma que eles tomem de conta do ambiente, cuide dele, para a produção de alguns alimentos e alguns materiais que nós precisamos no nosso dia a dia. E o extrativismo animal é a pesca e a caça, né? A pesca ela pode ser feita com anzol ou com armadilhas e rede. Aí a gente aprendeu sobre a pesca predatória, né? Quando as pessoas saem, vão para o mar e pescam grandes quantidades de peixe, né? E algumas caças, como alguns animais que são caçados para também, principalmente pelos índios, né? Os índios, eles usam tudo que tem na natureza como recurso para suprir suas necessidades. Então, eles caçam, eles pescam, eles extraem as frutas, eles tiram tudo que a natureza eles pode trazer para nós. Agora, gente, na forma do extrativismo, é a forma que a gente teve que ter mais cuidado com o meio ambiente. Porque a gente tira tudo que está na natureza, mas a gente tem que repor. Se a gente tira uma árvore para fazer um móvel, né, uma cama, uma cadeira, uma mesa, nós temos que plantar outra plantinha no lugar dela. Nós não podemos só desmatar, porque se tiver um grande desmatamento, vai prejudicar todos os seres vivos. Os animais que vão ficar sem o que comer, o seu habitat natural, nós que precisamos da árvore para purificar o ar que nós respiramos e para a retirada dos alimentos. Então, o extrativismo ele tem que ser de forma consciente, tá? Revisando o que nós aprendemos sobre a agricultura, que é o cultivo da terra. Nós aprendemos a pecuária, que é a criação de vários tipos de animal para a produção de carne, de leite, de ovos, mel, né? E o extrativismo, que tira da natureza elementos que a gente precisa, né? Como os minerais, o petróleo, o ferro, como os vegetais, a extração da madeira e do látex. E o extrativismo animal, que é a caça e a pesca. Então, espero que vocês tenham entendido, né? Feito esse resumo, essa revisão do que nós aprendemos. E agora nós vamos aprender um pouco mais aí no nosso livro. Até a próxima aula, pessoal. Um beijo. Tchau. E no tempo certo, colhem o que foi produzido. A agricultura é uma das atividades que mais dependem da natureza. Longos períodos de chuva ou de seca, por exemplo, interferem na produção agrícola.
Muitos produtos agrícolas podem ser consumidos in natura. Mas você sabe o que isso significa? Você, por exemplo, já deve ter comido uma maçã na hora do lanche. A maçã é um alimento produzido pela agricultura, que pode ser consumido in natura, isto é, sem passar por transformação na indústria. Há muitos produtos agrícolas consumidos in natura, por exemplo, hortaliças, legumes, frutas e etc. Os produtos agrícolas podem ser transformados em alimentos industrializados. Muitos produtos da agricultura podem ser consumidos como alimentos industrializados, diferente do alimento in natura. A maçã, por exemplo, pode ser consumida na forma de suco, fabricado pela indústria. Vamos ver como isso funciona? A maçã é plantada e colhida no campo. Depois, ela é levada até a indústria de sucos de maçã. Na indústria, ela vai passar pelo processo de se transformar em suco e ser embalada em caixinhas ou em latinhas. Após pronto, o suco ele é transportado para as lojas, supermercados ou padarias, que é onde nós vamos comprar. Esse é um tipo de alimento industrializado. Outro tipo de trabalho feito no campo é o trabalho da pecuária. A pecuária é a atividade econômica, ou seja, a atividade que gera dinheiro responsável pela criação e pela reprodução de animais. Alimentos como a carne, o leite e os ovos são fornecidos pela pecuária. Além de alimentos, a pecuária também fornece matérias-primas para a fabricação de produtos industrializados, ou seja, aqueles produtos feitos pela indústria. Com o leite, por exemplo, a indústria fabrica queijos e iogurtes. Bolsas e calçados são fabricados pela indústria com couro dos animais. Outro tipo de trabalho do campo é o extrativismo. O extrativismo é a atividade econômica, ou seja, a atividade que gera dinheiro responsável pela extração ou coleta de recursos naturais para fins comerciais ou industriais. Existem 3 tipos de extrativismo. O primeiro que nós veremos é o extrativismo mineral. Para fabricar panelas, fogões, geladeiras, automóveis, computadores, aviões, máquinas e equipamentos diversos, entre muitos outros produtos, a indústria utiliza recursos minerais extraídos, ou seja, retirados da natureza. Por exemplo, minério de ferro, alumínio, cobre, estanho, ouro, entre outros. A extração desses recursos é uma atividade extrativa mineral. Outro tipo de extrativismo é o extrativismo vegetal. Móveis, papel e papelão, por exemplo, são produzidos com a madeira de árvores. A extração da madeira é uma atividade extrativa vegetal. O terceiro e último extrativismo é o extrativismo animal. A pesca e a caça de animais constituem
uma atividade extrativa animal. Agora é a sua vez. Chegou a hora de colocar